Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais uma live do GPS. Galera, eu já estou 5 minutos atrasado aqui, mas é que eu estava agora terminando uma aula ao vivo para a nossa turma 8 da capacitação em pé diabético. Aliás, essa galera falou que ia vir para cá, para participar da nossa live aqui do GPS. Quero ver se já estão aí, quero ver vocês aí. Falando assim, eu estava lá, agora estou aqui. Maravilha. Gente, vamos dar continuidade à nossa série de lives que a gente está falando sobre órteses ungueais. Né? Hoje a gente vai tocar num ponto aqui um pouco mais técnico. Aliás, abrindo um parênteses, ontem a gente teve um curso presencial aqui no domingo, aqui em São Paulo. Cara, foi uma experiência muito legal. A gente teve uma introdução teórica, né? Porque a teoria é muito importante, né? A gente precisa entender o que a gente está fazendo. Não basta simplesmente a gente pegar lá o passo a passo, porque isso não é bolo que a gente está fazendo. A gente está fazendo um procedimento, a gente está fazendo um tratamento. Então, a teoria é muito importante para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Não somente repetir o procedimento passo a passo. E ontem foi muito legal. Tivemos um grupo aqui de profissionais aqui de São Paulo, né? Elas vieram. E aí a gente, na parte da tarde, eu fiz uma demonstração, apresentei todos os procedimentos para elas e elas colocaram também em prática. Elas conseguiram fazer os procedimentos, né? Inclusive, lá nos stories do meu Instagram, eu coloquei lá, galera, a participação delas, né? Então foi uma experiência muito legal. Mas, talvez você esteja pensando, poxa, Jonas, mas eu não sou de São Paulo, não pude ir, estava muito longe para mim. Então a gente está aqui fazendo essa sequência de lives sobre órteses ungueais. E no dia 19 de outubro, a gente vai ter o nosso workshop órteses ungueais na prática, onde eu vou mostrar, vou aprofundar um pouco mais. Serão 4 horas de aula e vai ser uma aula ao vivo comigo, onde eu vou mostrar o procedimento na prática, como que eu realizo, como que eu aplico, quais são as possibilidades. Né? Então, vai ser uma experiência legal. E também vamos abrir a oportunidade de você fazer um curso mais profundo comigo. Um curso de órteses ungueais. Aplicação, tratamento de correção de unhas que vai aprofundar a tua visão. Tá? Então, essa live é só um esquenta. Essa live é só para a gente ir abrindo aqui a cabeça, para entender um pouco mais sobre esse universo da correção de unha. Né? Aliás, gente, um dado muito interessante é que mais da metade dos nossos clientes de podologia necessitam de órteses ungueais. A gente fez um levantamento na nossa base de atendimentos aqui. A gente chegou à conclusão que mais de 50% dos nossos clientes, e claro, pode oscilar, dependendo da região do Brasil, né? Se você estiver atendendo na região Nordeste, no Sul, no Norte, no Sudeste, mudam esses dados. Por quê? Porque muda a cultura. A cultura está relacionada com o calçado. Por exemplo, no sul do Brasil, nós temos uma região que é uma região quente, perdão, ao contrário. No sul do Brasil, temos uma região fria. E no frio, a galera usa mais bota. No frio, as pessoas usam as meias. Sapato fechado, então, comprime muito mais. Além disso, a gente tem, em outros lugares, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem a região de praia. Então, o pessoal usa muito sandália, chinelo, sapato aberto. E aí, a gente acaba tendo outras alterações. Aí, a gente vai tendo essas variáveis. Mas, se a gente parar para fazer uma análise mais ampla, no Brasil, a gente vai chegar à conclusão de que mais da metade dos nossos clientes, pessoas que procuram serviços de podologia, necessitam de correção de unha. E eu quero te desafiar a fazer uma análise, a fazer faz uma pesquisa. Amanhã, terça-feira, dia 7 de outubro, você vai atender alguns clientes lá. Você vai ter vários atendimentos. Avalie isso. Observe. Se atendeu 6 clientes, observe para ver se 3 deles não precisariam usar uma órtese. Janos, mas o meu cliente não quer botar uma órtese. Aí é outra história. Aí é um trabalho que você vai ter a mais para ter que convencê-lo, para vender um serviço para ele. Aí é um esforço que você vai ter que realizar. Mas que ele necessita, você vai ver que necessita. Tá? Então, independente se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem alteração vascular, se ele tem qualquer outra doença, se ele tem deformidade, se ele vai
precisar. 50%, mais de 50% precisam de correção de unha. Hoje, a gente teve uma aula presencial aqui em São Paulo, aqui no Embrapa São Paulo, que foi da nossa capacitação em pé diabético presencial. Nós tivemos aqui alguns atendimentos, né? E todos os nossos atendimentos aos pacientes mesmo que vieram, né? Pessoas, não entre alunos, mas pacientes, todos eles tinham indicação para um dispositivo de correção de unha. Nem todos a gente aplicou. Uma delas eu apliquei, que ela já é minha cliente, que eu estou acompanhando, que, aliás, eu até vou, agora, nos próximos dias, compartilhar com vocês um pouco mais desse caso, porque é um caso muito rico. A gente está fazendo uma correção usando fio de titânio, a gente está usando uma das técnicas mais assertivas, mais precisas e que tem um grande potencial de resultado, principalmente para unhas com uma curvatura muito acentuada, onde a gente não consegue colocar fibra, né? Infelizmente, essa é a verdade. Alguns casos a gente não consegue colocar fibra porque a unha tem uma hipercurvatura muito acentuada e a gente não consegue colar, tá? Porém, a gente tem outras possibilidades, né? A gente tem a fotopolimerização, a gente tem as resinas que são fotopolimerizáveis, a gente tem também a própria órtese elástica, que você vai aplicar os bottoms, que são dispositivos que vão ser colados na unha e que não vão oferecer resistência, não vão ter tração inicialmente quando a gente começa a fazer aquela correção, né? Então, quando eu aplico um bottom, na hora da aplicação ele não tem tração, então a aderência dele fica melhor, né? Então, isso faz toda a diferença. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que dominar as órteses ungueais vai colocar você num nível muito mais profundo e elevado do seu trabalho, né? Lembrando que não é simplesmente saber colocar uma órtese. Porque, gente, de verdade, colocar uma órtese é muito fácil. É muito fácil. Tirando o fato de que algumas vezes você vai ter dificuldade na aplicação, na colagem, e aí tem técnica para isso, inclusive na semana que vem, o nosso tema da nossa live aqui do GPS é exatamente esse. Minha órtese não cola. Por que a minha órtese não cola, não adere? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Eu vou te mostrar nessa próxima aula isso. Mas antes, hoje, a gente vai falar sobre alguns fundamentos técnicos para correção de unha. Ou seja, questões científicas, estratégicas. Primeiro, eu preciso entender o que é um tratamento de correção de unha. Eu quero que vocês aprofundem o conhecimento de vocês. Quero que vocês possam ter uma visão mais ampla do que é colocar uma órtese. Que colocar uma órtese não é simplesmente pegar um dispositivo, passar cola, ou pegar uma resina e aplicar na unha. Não. Uma órtese é um dispositivo de correção. Uma órtese é algo que vai ser utilizado para corrigir uma unha. Aliás, semana passada e semana retrasada, nós tivemos 2 aulas sobre esse tema. E se você quer aprofundar, está no YouTube. Disponível ainda para você. Não sei por quanto tempo, porque a gente está querendo tirar essas aulas aí e colocá-las só disponíveis para quem participar do workshop que a gente vai fazer no dia 19 de outubro. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, assiste amanhã, entra aqui no YouTube. Aliás, se você não está inscrito no canal ainda, aproveita agora. Aqui embaixo, em algum lugar aqui, tem um botão inscrever-se. Clica aí e se inscreve. Você vai poder receber as notificações das lives. Toda vez que tiver conteúdo novo, você vai receber. Então, se inscreva no canal. Aproveita para dar o like aí, se você gosta do conteúdo. Se você não gosta também, dá um dislike. Pelo menos faz alguma coisa, aperta algum botão aqui para o Instagram e para o YouTube entender que você está interagindo aqui comigo. Fechou? Então, se você está gostando, deixa o like. Você também não paga nada para deixar o like. É só tocar aí no botãozinho. Fechou? Ó, a Cris Amaral. Por que a órtese de escola? Dá uma dica para gente. Semana que vem. Bota na agenda aí. Me encontre pessoalmente não, né? Ao vivo aqui, digitalmente, às 20 horas, que vai ser o tema da semana que vem. Vou falar sobre isso aqui, exatamente sobre isso, tá? A pergunta que não quer calar, exatamente. Qual é a pergunta que não quer calar? Maravilha, estou vendo os comentários de vocês aqui. Estou feliz demais. Então, ó, vamos lá. Então, o que a gente vai
aprofundar hoje, né? O que a gente vai falar? Quais são os fundamentos técnicos para correção de unha? Ah, Jana, mas essa aula eu não queria. Eu quero a aula mais de como é que eu faço o procedimento. Quero saber o que cola, o que não cola. Quero saber quais são as possibilidades de correção, quais são os materiais que nós temos, os equipamentos que nós temos. Eu quero saber isso. Só que, se a gente não entende esses fundamentos técnicos, se a gente não consegue ter essa construção do raciocínio clínico, se a gente não tem essa visualização clínica do tratamento, a gente não consegue ir muito longe. Talvez você vai conseguir aplicar uma órtese. Vai conseguir, com certeza. Mas talvez você não consiga resolver o problema do seu cliente, o problema final do seu cliente. Por quê? Quando você aplica uma órtese e ela não dá resultado, não adianta nada. Aplicar a órtese é fácil. Agora, corrigir a unha, nem sempre. Então, é isso que eu quero mostrar aqui para você hoje. O que você precisa saber? Quais são os fundamentos técnicos que vão fazer a diferença entre colar uma órtese e tratar uma unha e corrigir uma unha na prática, tá? Então, ó, primeira coisa eu já até falei há 2 aulas atrás, aliás, reforçando, né, para você depois assistir lá, mas é o seguinte: o que é uma órtese? A órtese é um dispositivo de correção. E prótese? Prótese é um dispositivo de substituição. Então, a pessoa perdeu o dente, quebrou o dente, caiu o dente. Ela tem que usar uma prótese, uma dentadura, um implante. Prótese substitui. E órtese? Órtese, eu estou com o dente torto. Tem que corrigir o dente. Então, órtese corrige. Prótese substitui. Tá? Então, quando eu penso que uma órtese ungueal é um dispositivo de correção de unha, quais são as possibilidades que eu tenho para corrigir uma unha? Eu posso ter uma hipercurvatura transversal dessa lâmina, né? Então, ó, pegando aqui, ó, vou pegar uma unha aqui, basicamente aqui uma unha, né? Uau! Vamos lá. O que é transversal? Longitudinal, daqui para cá. Pronto, deixa eu pegar alguma coisa aqui, ó. Vou pegar aqui uma... Pronto, uma pipeta aqui, vamos ver se dá para visualizar. Dá. Ó, transversal, longitudinal. Ó, longitudinal, transversal. Então, se eu tenho uma hipercurvatura transversal, ó, essa unha tem uma curvatura aqui acentuada, né? Então, quando eu tenho uma curvatura acentuada, eu preciso diminuir essa curvatura. E aí eu vou corrigir essa unha. Um fator muito interessante é que o que a gente corrige para ter resultado efetivo no tratamento de correção, o que a gente tem que corrigir não é somente a unha, mas o crescimento dela. Muita gente aplica a órtese, ela abre a unha e depois ela larga o tratamento, ela finaliza o tratamento, ela corta. Ou porque o cliente não leva à frente, ou porque o podólogo também não leva à frente. E quando essa unha continua crescendo, ela ainda não foi completamente alterada, a sua estrutura. E aí ela vai voltando para o seu formato original, inicial. Então, para que a gente tenha um resultado definitivo, a gente tem que abrir completamente essa unha e mantê-la aberta por um período de transição do crescimento da unha. Ou seja, uma unha demora aproximadamente 12 meses para sair do eponíquio para chegar na borda livre. E esse processo se dá de forma natural. 12 meses, a unha é completamente substituída. Então, nesse processo de crescimento da unha, eu tenho que agir durante todo esse período, praticamente, de substituição completa, para que haja uma alteração, uma mudança na estrutura do formato dessa unha. Lá na base, lá onde a gente tem a matriz ungueal. Eu preciso remodelar, eu preciso que o leito ungueal também se ajuste a um novo formato.
E aí é claro, gente, que além disso, eu preciso também identificar quais são os fatores que causaram essa hipercurvatura. O cliente chega com uma onicocriptose, ele precisa de correção de unha, ele tem lá uma unha que está encripta, ou seja, pressionando o sulco ungueal. O que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir essa unha, mas antes eu preciso identificar o que causou. Qual que é a causa dessa lesão? Qual que é a causa dessa disfunção, dessa alteração? A partir desse momento que eu identifico a causa, eu começo então o processo e vou corrigindo essa unha. Só que não adianta nada eu aplicar uma órtese ungueal se eu não cortar, se eu não remover o agente causador. Por exemplo, me fala vocês, quero ouvir vocês aqui. Quais são os principais causadores das deformidades nas unhas? O que vocês detectam aí no dia a dia, nos atendimentos de vocês? O que é que causa essas deformidades? O que vocês já observaram? A Luciane falou, ó, até mesmo a cantoplastia acaba causando hipercurvatura. Não é bem a cantoplastia que vai causar, mas ela pode ser um processo, um procedimento que também não resolveu, tá? Mas pode até estar relacionado, mas nem sempre é exatamente isso. A Marilis falou, micose. Uma onicomicose pode sim causar uma deformidade na unha. Pode. Pode tornar essa unha mais maleável e flexível para que o que a Bianca trouxe aqui, ó, o calçado apertado, modele essa onicocriptose, modele essa unha, deforme essa unha. Então vejam, olha como é que a gente pode também ter a associação disso. O que mais? Ó, a Mary trouxe aqui um trauma. Exatamente. E eu posso ter um trauma único do tipo, eu dei uma topada, caiu um armário na minha unha, caiu uma gaveta, traumatizou de uma forma única, um impacto único, mas eu também posso ter o trauma do calçado. O calçado, todo dia, pressionando, comprimindo, a gente chama isso de microtrauma. É um trauma pequeno, que não dói, que não sangra, que não faz hematoma, mas que comprime, que pressiona e que deforma a unha. Então, não é simplesmente os traumas de grande impacto, mas os traumas de contínuos. Esses traumas também podem trazer essas deformidades. Sapatos apertados, o pisar. Aqui eu vou pensar aqui, ó, o pisar, que é a alteração biomecânica, a marcha. Muito bem observado. Muitas vezes as pessoas desenvolvem as onicocriptoses, as deformidades, as hipercurvaturas, devidamente relacionado à forma como elas pisam. Elas têm pisadas pronadas, pisadas supinadas, pisadas aductas, pisadas abductas com uma rotação de pronação que vai fazer com que force mais a parte interna, o próprio hálux valgus, o próprio a deformidade em garra, a compressão que gera uma sobreposição de dedos. Veja quantos fatores podem ocasionar uma deformidade em cripta. E aí, não só a Tatiana que ainda colocou aqui, mau corte, corte incorreto, mas a gente está falando de onicocriptose com lesão. A maioria das vezes, o corte incorreto, ele não é o causador da deformidade, ele é a consequência da deformidade. Quer ver um exemplo? O calçado comprimiu a unha, ela ficou em cripta, começou a doer e incomodar. A pessoa vai cortar a unha em casa, deixa a ponta, corte incorreto, gera um processo inflamatório. Lesão, processo inflamatório. Entenderam? Então, a sequência, o corte incorreto, muitas vezes ele entra depois. Tá?
Muito bem lembrado que a Bianca trouxe, ó, sobrepeso. Excesso de peso corpóreo sobrecarrega o hálux, porque o hálux é o dedo propulsor da marcha. Então, é o hálux que impulsiona o corpo para frente. Veja, se você tem uma massa de 100 quilos, ficam ali aqueles 100 quilos praticamente sendo projetados pelo hálux. E é por isso que o hálux é o maior, é o dedo que mais tem o aparecimento de deformidades, de onicomicoses, de traumas, porque é o dedo que mais força, pressiona através da marcha. Tá? Então, muito bem lembrado, sobrepeso, calçados inadequados, incorretos, né? O que mais diferente aqui? Muito bom, obrigado, porque vocês estão participando bastante aqui. Sapatos, pisadas, muito bem, ó. Sapatos, pisadas, é isso aí. Vocês já entenderam. Agora, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer? Sapato, pisado, calçado. Ó, gostei dessa aqui, ó. Genética. Tem isso também? Tem, claro. Por quê? Porque a pessoa pode nascer já com uma unha encravando? Pode. Tanto que hoje nós temos tantos bebês com onicocriptose. Temos adolescentes, temos jovens. Também tem a ver com a fase da transformação, né, do amadurecimento. Mas sim, a grande maioria são já adultos. São pessoas de média idade, né? Tem idosos também com deformidade? Temos. O processo de envelhecimento também pode desenvolver essas alterações. O envelhecimento também faz isso, tá? Então, biomecânica a gente já falou, onicomicose já falamos. Muito bem. Aqui, ó. Hoje a Gisele falou, hoje atendi um paciente com micose. Vai ser preciso colocar órtese. Maravilha. Foi o que a gente acabou de falar um pouco mais cedo, né? Pisada em garra, deformidade, fator genético, nós já falamos. Maravilha. Vocês trouxeram aqui várias possibilidades. Calçado, marcha. Muito bem. Ó, a Cláudia trouxe, ó, chuteira apertada para jogar. E aí a chuteira é calçado. Ah, mas é porque joga futebol, ele treina, mas não deixa de ser um calçado. Assim como as botas de uso profissional, que tem biqueira de aço, que é um EPI, a mesma coisa. Assim como a sapatilha da bailarina é um calçado, mas está relacionado com atividade física, beleza, mas não deixa de ser. Então, deixa eu só concluir aqui, ó, que ela fazendo opinião. Ela veio deformidade da unha. Uma órtese seria para corrigi-lo? Sim, para corrigi-lo. Mas a gente tem que avaliar se... Aí que vem o grande detalhe. Não adianta eu colocar órtese e eu continuar com a causa da deformidade. Que causa? Essas que a gente acabou de falar. Por exemplo, a pessoa tem um sobrepeso. Ela está 30%, 40% de excesso de peso corpóreo. Ela deveria ter 80 quilos, ela está com 120, 130. Ela está sobrecarregando o corpo dela, está sobrecarregando a unha. Então, muitas vezes, a gente vai fazer uma correção e vai ter uma resistência maior, porque eu não vou conseguir resolver essa causa, a não ser que ela esteja num processo de emagrecimento. Assim como o seu filho, Cláudio. Ele é jogador de futebol, está jogando futebol. Eu sei que ele não é jogador profissional, né? Mas vamos dizer que ele está ali jogando futebol. Toda semana, 2, 3 vezes na semana. Coloca a chuteira, pressiona, chuta a bola, toma pisada. A causa vai permanecer. Vamos usar uma órtese? Vamos. Vai melhorar? Vai. Mas o causador vai permanecer? Vai. Então eu vou continuar? Vou. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês. Como é que vocês fazem para se secar depois do banho? Se secar, como é que se seca? Primeira coisa, para de se molhar. Ou vocês deixam o chuveiro aberto, pega a toalha e vai se secando com o chuveiro aberto. Se você vai se secar com o chuveiro aberto, você vai se secar e vai se molhar de novo. E vai se secar e vai se molhar. Então, a primeira coisa para você se secar é fechar o chuveiro. E aí você deixa escorrer um pouco aquela primeira água, né?
dá aquela, igual o cachorro e o gato, faz assim, né? Dá aquela sacudida, sacode o cabelo, a mulherada torce assim, né? Cabelo, já ouviu falar que não pode, né? Mas não tem cabelo mesmo, não entendo muito de cabelo. Mas eu sei que, para quê? Para descer a água. Aí depois eu pego a toalha e vou me secar. Ou seja, se eu for fazer uma correção de unha sem retirar o que causou essa deformidade, eu vou secar e molhar ao mesmo tempo. Outro exemplo, para ilustrar aqui, para a gente enriquecer a nossa visão. O cara está fazendo dieta, ele quer emagrecer. Então ele começa a fazer dieta. Ele vai emagrecer? Vai. Agora, se ele está fazendo atividade física, começou a correr, caminhada, e ele começou a comer mais, que é o que causa o ganho de peso, não vai adiantar nada. Por quê? Ele está fazendo caminhada, está perdendo peso, perdendo caloria, queimando gordura, mas está comendo mais e está recuperando. Então, gente, não adianta, não existe tratamento de correção de unhas sem identificar causa, sem intervir na causa. Mas, Jonas, como você mesmo falou, no caso de uma pessoa que usa uma bota com biqueira de aço, ela trabalha na indústria, ela precisa usar aquela bota. Ela não pode deixar de usar a bota. Então, ela tem que comprar uma bota, um número maior, e colocar uma proteção, para que não haja a pressão e o atrito naquela parte da unha. Vamos imaginar, então, uma pessoa que joga futebol. Ele vai precisar se contentar com esse impacto. E a gente vai corrigir, mas vai saber que o impacto vai ser um fator contra. E o excesso de peso, a mesma coisa. Ah, mas Jonas, como é que eu vou falar para minha cliente que ela está acima do peso? Você não precisa falar, ela já sabe. Você só precisa mostrar para ela que esse fator, que é o fato do sobrepeso, está prejudicando, né? É prejudicial para a correção de unha. E aí eu não vou corrigir? Não, eu vou corrigir. Porém, eu preciso saber que eu não vou ter o resultado imediato e nem de curto prazo. E que o mundo perfeito, o ideal, seria que sim, ela conseguisse perder peso. Seria que ela pudesse emagrecer. Mas e se ela não emagrecer? Eu provavelmente vou ter muito mais dificuldade para ter essa correção de unha funcional. Então, é isso que a gente tem que ter clareza. E não só a gente, mas a gente tem que levar essa clareza para o nosso cliente também. Muitas vezes a gente tem dificuldade do nosso cliente entender o que a gente está fazendo, porque muitas vezes a gente não fala para ele. A gente que não explica. A gente que não ilustra. A gente que não desenvolve. Então, faz parte do nosso trabalho ter que explicar, ter que rastrear essa causa. Ah, Jonas, mas esse negócio é complicado, porque o cliente não ouve, e não sei o quê. Tudo bem, eu entendo. Aqui também é assim. Os meus clientes não são todos aqueles que ouvem, né? Hoje a gente atendeu alguns clientes aqui, calçado inadequado, tinta digital, não seca bem. O meu problema é igual, é universal. Mas só por isso eu vou cruzar o braço? Ah, o cliente não segue nada, eu vou ficar aqui na minha, não vou fazer nada. Não, eu preciso mudar as estratégias. Se eu estava falando de um jeito, vou tentar falar de outro. Vamos explicar, vamos pegar de forma ilustrada. Uma forma muito legal de falar sobre calçados inadequados é você pegar o calçado. Ó, tem duas coisas que dá para a gente fazer. Ó. Vou pegar aqui o meu para mostrar para vocês. Ó. O que a gente vai fazer? Comprou o calçado, antes de comprar o calçado, deixa eu ver se dá para fazer isso aqui, ó. Que é tirar essa palmilha do calçado. Acho que essa minha palmilha aqui ela não é solta. Mas eu posso tirar a palmilha do... As que soltam, tá? Principalmente o novo, né? Não vai arrancar a palmilha do sapato. Depois você vai ter que pagar o sapato lá que você arrancou a palmilha. Esse meu aqui não solta. Não solta. Mas, enfim, você vai tirar a palmilha, vai colocar no chão e a pessoa vai pisar sem o sapato, ela vai pisar na palmilha. Se o pé dela sair da palmilha, significa que provavelmente o sapato dela está comprimindo o pé. Porque o sapato tem uma área de compressão. Isso é um dos testes que você pode fazer simples, seu cliente. Mas o meu sapato é tão confortável. Mas ele pode ser confortável, não gerando dor nem incômodo,
e mesmo assim ele está gerando uma deformidade, está comprimindo aquela região. Lembra que eu falei do microtrauma? O microtrauma é um trauma contínuo, tá? Além disso, eu posso fazer um outro testezinho. Você vai pegar uma folha de papel. Vou pegar aqui uma folha de papel. Vou pegar uma meia amassadinha que estava na minha mochila, mas é suficiente para ilustrar. Você vai pegar uma folha de papel e a pessoa vai pisar aqui na folha. Vai ficar em pé mesmo. Bota a folha no chão, a pessoa pisa aqui. E aí você vai pegar uma caneta e vai contornar o pé da pessoa. Igual você brincava, né, de fazer a mãozinha, fazer o pezinho, né? Você vai fazer o contorno do pé da pessoa. Beleza? Depois, tá aqui o desenho do pé. Aliás, vou fazer aqui. Vai ficar meio ilustrado, né? Vai ficar não vai ficar exato. Mas é só para vocês terem uma noção. Eu não vou conseguir fazer aqui com o meu pé, mas eu vou desenhar aqui aproximadamente o que seria isso. Um exemplo, tá? Ó, fiz o desenho aqui do pé, tá? Imagina que eu contornei meu pé aqui. Aí o que eu vou fazer depois? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o sapato em cima. Se ficar pé para fora do sapato, igual tá aqui, ó, tem problema aí. Ou seja, o pé é mais largo que o sapato. E aí, você vai mostrar para o seu cliente, na real ali, ó, queridão, seu sapato está apertando. Mas ele é tão confortável. Mas ele pressiona. Mesmo sendo confortável, ele está causando essa tração. Qual a explicação para os bebês? Cara, os bebês é muito interessante, ó. Macacão pode pressionar sulco. Isso é muito comum hoje em dia, né? Meiazinha. Então, bebê não tem que usar meia. Só usa meia quem vai usar sapato, a não ser que esteja muito frio. Mas meia para quem vai usar sapato. Bebê não precisa usar sapato. Sapato é quem vai pisar no chão, né? Agora, a meia, a não ser que esteja frio, beleza, aí tem que usar para proteger. E o macacão completo, ele geralmente pressiona quando a criança começa a crescer. Então, tem tração. Meia dentro de uma estrutura óssea que é praticamente 30%, 40% ainda de cartilagem, que o bebê, gente, com meses de idade, ele tem uma carga de cartilagem muito grande. Ele tem pouco osso formado. Ele ainda está construindo. A calota craniana dele é praticamente toda revestida por cartilagem. E no processo, as fibras vão se calcificando. Os fibroblastos vão construindo, né? Os osteócitos, eles vão se transformando, vão sendo criados. Você vai formando osso. Então, nesse processo do bebê, isso é muito comum. Além de possíveis cortes inadequados. E detalhe, tá? Se você for pegar a maioria dos bebês, eles não têm hipercurvatura. Eles têm as onicocriptoses por corte incorreto ou por uma unha mais larga do que a estrutura do dedo, onde as pregas laterais sofrem o impacto dessa unha que está crescendo e, às vezes, é uma prega que sobrepõe a lateral da unha. Aí fica com aquele pezinho inchadinho, né? Aquele pezinho gordinho, onde a prega fica ali naquela região. Então, geralmente está relacionado com isso. Com meias, com roupinhas, com calças, com macacão. Tá? E tem um fator hereditário também. Congênito tem também. Tá? Tudo isso está relacionado. Eu tenho dor no joanete, ando torto. Pode ser também? Com certeza. Tudo está relacionado. Tá? Extração de lâmina pode crescer de forma correta ou não? Sim, pode crescer. Extrair a lâmina. Posso crescer ela certinha ou posso ter uma deformidade no crescimento. Veja, se eu extrair aquela lâmina, a partir do momento que ela está crescendo novamente, ela pode ser pressionada, tracionada, compactada e ela pode se desviar da direção dela, com certeza. Tá? Uso de botas para a festa de São João. Com certeza, Tamires. Isso aí vai ser causador de deformidade. Calçado, né? Calçado é muito comum.
a gente ter aí essas alterações. Então, qual que é a nossa primeira ação no processo de conscientização para uma correção de unha funcionar bem? Temos que identificar o que está causando para ajustar e ter um resultado mais efetivo no tratamento. Então, quando a gente pensa em fundamento técnico, a primeira coisa é identificar a causa e remover a causa. E assim como, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas é só o exemplo. Assim como quando a gente remove a espícula, grande maioria dos casos o granuloma diminui, a gente vai ter também esse resultado. Quando a gente tira o causador, muitas vezes aquela deformidade diminui. Assim como quando a gente fala, por exemplo, de eponíqueo. Quando você remove o eponíqueo com o alicate, o corpo sente a ausência daquela estrutura, que é uma estrutura de proteção, que começa, então, a aumentar a produção. E aí você vai tendo mais produção, porque você está removendo. Aí você para de remover, aí o corpo entende que não precisa mais. Então, não precisa aumentar, engrossar, espessar. Então, às vezes, somente um ajuste que a gente faz, tirando a causa do problema, a gente já tem parâmetro e critério para melhorar significativamente esse resultado. Tá? Então, quando a gente entende a causa e age na causa, e aí tem que trabalhar um pouco de conscientização, claro que tem, né? Esse exemplo aí é bastante comum, a gente precisa também, né? Ah, Jonas, mas se for o caso de uma alteração, como, por exemplo, uma alteração com o pé deformado, um hálux valgus. Se for um hálux valgus, a gente pode propor o uso de uma ortoplastia. Se for um pé com uma deformidade mais grave, a gente pode propor o uso de uma palmilha biomecânica. Mas, Jonas, eu não sei fazer isso. Pesquisa um colega que sabe fazer. Aqui, ao seu redor, você vai encontrar alguém. Se você é de São Paulo, pode mandar para cá para a gente fazer aqui no Embrapa que a gente faz, tá? A gente tem a graduação aqui, os nossos alunos fazem a avaliação biomecânica, identificam a necessidade e a gente oferece também a palmilha. A gente faz as palmilhas sob medida aqui. Então, eu identifiquei uma disfunção, uma sobrecarga na almofada plantar, na região do calcâneo, qualquer outra parte do corpo, a gente consegue propor a palmilha como um meio terapêutico. Ah, não estou em São Paulo, lá no Rio também tem. Pode mandar para lá, para o Rio também, que a gente também faz palmilha lá. Ah, mas eu não estou no Rio nem em São Paulo. Pesquisa na sua região quem são essas pessoas que fazem. Provavelmente você vai ter aí em todas as capitais do Brasil. Ah, eu estou no interior. Aí você provavelmente não vai ter tanta facilidade para encontrar. Mas quem sabe depois no futuro também você não aprende isso e passa a fazer. Independente se você mora na capital, no interior, se você mora na cidade pequena, média, grande, você pode ser essa profissional também. Isso é um grande diferencial. A área de biomecânica tem muito a se aprofundar. Então, é uma forma de a gente agir na causa do problema. Na causa do problema. A gente precisa pensar sempre nisso. Ó, já até falei para ele não usar mais o sapato apertado. Mas o que acontece? Se for o caso do seu filho, Cláudio, a gurizada que joga futebol, a chuteira tem que estar apertada, porque a chuteira frouxa no pé perde um pouco o contato, a qualidade do toque, do chute. Então, quem realmente gosta de jogar, quem treina, precisa de uma chuteira apertada. É pré-requisito para um atleta de alta performance, por exemplo, a chuteira tem que estar pressionando, tem que estar apertada. A chuteira ela se torna parte do pé. Então, ela vai, obviamente, pressionar também as unhas e vai causar deformidade nas unhas, vai causar artrocreptose. Não tem jeito, não tem para onde correr isso aí. Tá? Ó, outra coisa interessante, como tratar onicólise da mão? Onicólise tem que identificar a causa. É o mesmo processo, identificou a causa. A causa é excesso de umidade. Então, tem que proteger a unha para não ficar úmida. É por uso de produto químico. Então, tem que identificar qual é o produto químico e isolar ou proteger. Ah, por politraumas. A pessoa fica batendo muito, ó, digitação. Pode gerar descolamento, pancadas, traumas. Tem vários fatores. Então, identifica a causa, identificou, elimina ou pelo menos diminui essa causa
para você ter melhores resultados, tá? Mônica perguntou, quando a cliente tem dois lados, né? Um dos lados ou dois lados, a unha um pouco escura, o que é? Quando a unha tem uma alteração de coloração, nós chamamos isso de melanoníquia. Melanoníquia é uma alteração de cor na unha. Podem ter causas variadas. Por exemplo, o próprio atrito e impacto pode causar essa mancha. Pode estar relacionado a traumas pontuais, pode também. Se ela tem uma linha longitudinal, ou mesmo que seja na lateral ou que não seja, pode ser até algo mais grave, pode ser até um melanoma, e aí a gente precisa encaminhar para um dermatologista fazer uma análise, pode ser um câncer. Podemos ter também um processo de envelhecimento, essa alteração. Pessoas de pele negra, ao processo de envelhecimento, também se altera essa coloração da unha. Então, tem vários fatores, tem que se investigar para identificar qual é, né, e poder até, de fato, propor aí um tratamento. Clientes com sobrepeso, aqui é a resposta. Não, achei que tem uma pergunta no final. Clientes com sobrepeso, pisada pronada, supinada, etc. O uso de palmilha ajuda? Exatamente, é exatamente isso que a gente tem que fazer. O que a palmilha é, gente? A palmilha é uma órtese. Como o óculos é uma órtese. Só que ele não corrige o problema, mas ele corrige a visão. A palmilha é a mesma coisa. A palmilha, muitas vezes, ela não vai corrigir o problema, mas ela vai gerar o conforto e ela vai gerar uma reposição, uma redistribuição de carga. E essa redistribuição de carga vai evitar a formação de hiperkeratose, vai evitar a sobrecarga de um movimento ou de uma pressão que eventualmente você vai ter ali numa parte do pé. Tá? Então é isso que a gente precisa identificar, caso a caso, avaliando, inspecionando e por aí vai. Cara, muita pergunta aqui, tá gostoso, hein? Vou responder daqui a pouco, tá? Mas deixa eu antes só aplicar aqui um segundo detalhe muito importante sobre o fundamento técnico para a correção de unha, que é a gente entender não apenas a causa, mas também o que o nosso cliente tem e que ele apresenta como fator preponderante para a escolha da órtese mais adequada. Inclusive, quando a gente vai para a parte da correção de unha, é muito importante, é fundamental que nós tenhamos essa visibilidade, essa análise bem feita, para que a gente tome a melhor decisão de aplicação. Então, se você tiver uma unha muito espessa, você vai precisar ter um dispositivo que tenha maior tração. Se a unha é mais fina, se você usar uma tração forte, você pode causar uma onicólise. Então, o primeiro fundamento ali para analisar é a espessura da unha. Vai anotando isso, espessura da unha. Além disso, o grau de curvatura dessa unha. Unhas que têm uma curvatura muito acentuada, você vai ter dificuldade de aplicação, por exemplo, de órteses que têm tração contínua, como a fibra. A fibra, eu colo ela de um lado e eu faço a trava dela, né? Eu faço a flexão dela para colar do outro lado. Só que durante esse processo de colagem, a fibra já está fazendo a força para voltar para o seu formato original. Então, isso já vai ser um fator de dificuldade ali que eu vou ter. Então, por isso, eu preciso identificar técnicas de aplicação, como, por exemplo, o próprio bottom, onde eu aplico um bottom aqui, aplico outro bottom aqui, e depois eu estico o elástico que vai gerar tração. Então, eu preciso avaliar a hipercurvatura, o nível de hipercurvatura. Além disso, eu preciso avaliar os fatores externos, né? Calçados, principalmente se eles forem causadores, né? Mas se a pessoa utiliza um calçado mais apertado, bico fino, uniforme, coturno, biqueira de aço, chuteira, sapatilha, todos esses calçados, eles vão interferir na minha escolha da melhor órtese. Assim também como a rotina desse paciente. Ele passa o dia inteiro andando, ou ele fica em pé, ele é professor, ele dá aula, ele caminha, ele é carteiro.
então ele trabalha andando, ele é office boy, anda muito na rua, ou ele é motorista, passa o dia inteiro sentado dirigindo, então ele já tem uma tração diferente, uma sobrecarga diferente. Ela é podóloga, trabalha o dia inteiro sentado. Então, estas características de rotina, de hábito, atividade física. Não, eu faço caminhada, eu corro, eu treino boxe, eu nado. Paciente que faz natação regularmente ou que frequenta sauna, atividades molhadas, tem maior dificuldade também de corrigir as unhas. Porque eles passam boa parte do tempo com essa unha mais úmida. E isso faz com que a gente tenha uma maior probabilidade dessa unha descolar. Então, precisa avaliar tudo isso. Isso são fatores, são critérios importantíssimos antes da minha escolha da órtese ilgueal. E, além disso, ao realizar todo esse passo a passo, ao realizar toda essa avaliação, essa análise, a gente propõe a estratégia para o nosso cliente. A gente precisa identificar quais são as possibilidades que a gente tem para que a gente escolha a melhor técnica e a gente apresente para o nosso cliente um plano de tratamento completo para que ele possa entender como será esse tratamento, como será esse processo, para já alinhar a expectativa com esse cliente, porque muitas vezes o cliente vem achando que vai colocar aquela órtese e que daqui a uma semana a unha vai estar boa. E não é assim. Mas ele precisa saber disso. Ele não está aqui. Seu cliente não assiste a minha aula. Então ele não sabe essa informação. Quem tem que passar essa informação para ele é você. É você que tem que sentar e falar, olha só, se você não fizer isso, 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 se você não mudar isso, isso, se você não ajustar isso, isso, aquilo, se você não tirar isso que está causando, você não vai ter a melhora. Então é um processo de construção que você precisa levar. E é assim, identificando quais são os pontos que são impedidores da ação da correção de unha, quais são os pontos que são complicadores, e apresentando todo o plano de tratamento, mostrando que ele tem início, meio e fim, que ele tem uma duração de longo prazo, mas que no fim das contas a gente consegue ter o resultado, e que é muito importante a contribuição, a participação ativa desse cliente nesse processo, a gente não vai ter sucesso no tratamento. Então, para que a gente tenha uma correção de unha efetiva, a gente precisa trabalhar todos esses elementos. E pode reparar que todos esses elementos, eles antecedem o tratamento, antecedem a aplicação. Eles antecedem, de fato, a tração que você vai aplicar. Tudo isso tem que ser avaliado. Tá? E uma coisa muito importante, tem muita gente que está aplicando órtese em casos que não tem necessidade. As órteses, elas só são importantes e necessárias e indicadas para quando a gente tiver um processo de abertura, tem uma hipercurvatura, então eu preciso abrir a unha. Se a unha já está aberta, eu não preciso, não tem mais o que abrir aqui. Ah, não, eu vou colocar uma órtese. Colocar órtese não é igual passar esmalte, não é igual pingar um óleo. Não, colocar órtese tem que ser para um processo de tratamento, um tratamento de correção de unha. E isso é fundamental para que a gente possa, primeiro, valorizar o nosso trabalho, segundo, ter resultado efetivo mesmo, né? Fazer o cliente entender esse processo, que ele tem um resultado, e terceiro, alcançar a conscientização do cliente para que, de fato, o teu resultado chegue até o plano de tratamento, que dê certo o plano de tratamento. Tá? Então, esses são elementos fundamentais e são questões técnicas, são questões de detalhe, são questões que, se você não visualizar, não avaliar, não vislumbrar, vai passar desapercebido e vai ser só mais uma plaquinha que você vai colar, só mais um ferrinho que você vai colocar na unha. Independente de qualquer coisa, você vai acabar levando o teu cliente a crer que aquilo é só um negocinho que prende na unha. Então, a gente não pode conduzir o nosso trabalho para esse formato. A gente tem que, de fato, trabalhar de um jeito que o cliente entenda que é um processo, é uma correção, é um tratamento. Assim como é no dentista, por exemplo. Ninguém chega no dentista porque está com dor de dente e sai de lá com um aparelho.
Ninguém chega no dentista com cárie e sai de lá com um bracket colado. Não. Vamos fazer uma correção de unha? Vamos. Como é que funciona? Início, meio, fim, tratamento. Faço isso, faço aquilo, correção, pererê, para. Estou dando aqui exemplo, né? Mas é exatamente assim que tem que funcionar. Tá certo? Então, basicamente, uma revisão, né, desse processo tem que ser minuciosa, desde a avaliação, comunicação, identificação das causas, alinhar isso muito bem com o teu cliente, para que você possa, aplicando esses fundamentos técnicos antes até do tratamento, de fato você consiga ter resultado no tratamento. Tá? Então vamos para as perguntas. Como utilizar a órtese para correção de uma pessoa diabética e que tem calo subungueal? Depende, os diabéticos a gente não pode, não deve, né, utilizar as órteses mais elevadas. Os bottoms não são tão indicados. As fibras são mais indicadas ou as órteses com resina são mais indicadas. Então, dependendo da órtese, né, tem até uma possibilidade de usar a resina sem tração, mas que a própria tração da própria unha vai sendo remodelada no seu formato da base, que é o Unifix, né, uma técnica de contenção, que a unha vai crescendo no formato que ela foi aplicada àquela resina. Então, depende, né? Não existe, assim, a pessoa fala assim, Jonas, se a pessoa é diabética, qual é a órtese que eu vou usar? Não sei, porque não é só o fator diabetes, é o fator diabetes, espessura da unha, rotina, se esse paciente diabético tem o pé diabético ou não, ou seja, ele tem neuropatia, ele tem boa sensibilidade, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Posso fazer alta frequência no diabético? No diabético, pode. Só não pode fazer em pacientes que têm neuropatia diabética, ou seja, que tem pé diabético. Então, esse paciente tem neuropatia, eu não posso fazer alta frequência porque ele não tem sensibilidade. E eu preciso da sensibilidade lá como uma forma de identificação do que a gente pode ou não fazer. Você pode ter uma lesão, uma queimadura ali, eu nem perceber, tá? Cláudia perguntou se depois da unicólise, se eu consigo reverter completamente. Consigo em alguns casos, na grande maioria deles. Mas eu preciso identificar a causa e eu preciso cortar a causa. Enquanto eu tiver a causa presente, eu vou haver a unicólise presente, tá? Tá causando ali. Meu irmão está com diabetes, mas não quer fazer tratamento. Mas ele está com um ferimento no dedo da mão. Posso fazer alta frequência? Vamos analisar aqui. Seu irmão está com diabetes e não quer fazer tratamento. Se ele não quer fazer tratamento, não adianta nada você tratar o dedo da mão dele. Ele não quer fazer. Mas ele não quer fazer o tratamento da... Ué, qual a diferença da diabetes para a mão? Tudo é corpo, é saúde. O que você pode ajudar ele? Mostrar para ele que assim como ele precisa cuidar do dedo, ele precisa cuidar da saúde como um todo. E a diabetes é um fator preponderante, fator de risco, fator que precisa ter, de fato, essa atenção, essa análise detalhada, minuciosa, para evitar complicações no futuro. Tá? Então, se eu posso usar alta frequência, provavelmente a mesma pessoa que fez a mesma pergunta, né? Eu até posso em alguns casos, mas eu preciso avaliar o motivo que eu estou usando essa alta frequência. Né? Então, eu vou usar alta frequência para cauterização, eu vou usar alta frequência para... Aliás, eu não sei nem porque eu estou respondendo essa pergunta de alta frequência, porque o nosso tema hoje não é alta frequência. Né? Mas, enfim, concluindo a pergunta, eu vou usar uma cauterização, eu vou usar uma eletroasepsia, eu vou usar um eletroestímulo. Se for uma dessas três possibilidades, tudo bem, eu posso usar. Mas desde que ele não tenha neuropatia. E ele vai ter uma boa sensibilidade. Então, se eu estiver fazendo uma queimadura, por exemplo, que a alta frequência ela pode queimar a pele, no processo principalmente de cauterização, então é importante que haja essa sensibilidade. Esse é o fator que vai gerar essa tomada de decisão, tá? A Sandra falou, gostaria muito de fazer o curso técnico com você, professor. Curso técnico, Sandra, a gente só tem atualmente no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente tem a graduação em podologia e está acontecendo aqui agora na sala do lado, aqui a primeira aula da primeira turma de graduação em podologia aqui da nossa instituição aqui no Rio, aqui em São Paulo, né? O IBRAP São Paulo e o Polo Unifil Tatuapé, que é a Universidade Unifil,
que a gente tem o polo aqui presente. Então, aqui em São Paulo, a gente só está tendo a graduação. Só que o grande diferencial é que a nossa graduação tem aula presencial toda semana. E depois de 1 ano de teoria, tem 1 ano de prática. Então, é uma formação completamente diferente do que o mercado apresenta e é uma formação que realmente coloca você pronta para trabalhar. Assim como o técnico também, né, que tem lá no Rio de Janeiro. Aqui, futuramente, em São Paulo, a gente deve ter também o técnico, tá? Mas hoje, nesse momento, a gente está focado mais na graduação, tá? A Maria falou, estou com dificuldade com um cliente jogador de futebol, com onicomicose, descolamento, mas continua pressionando. Mas qual é a sua dificuldade, Maria? Porque geralmente tem casos que a gente quer a solução que o cliente nem quer. O cliente nem quer a solução. Ele só quer continuar jogando o futebol dele. Ele não está preocupado com ele está descolado. Ele só não quer sentir dor. Porque a dor tira ele do treino. A dor tira ele do campo. A dor tira ele da atividade. Então, a preocupação dele é essa. Aí, quando ele tem essa preocupação, aí sim, ele vai correr para um tratamento, para um cuidado, tá? Vamos ver. Eu quero falar de órteses aqui. Vocês estão falando de várias coisas aqui. E a lâmina que tem muita onicofose? Exatamente essa que tem que corrigir. Porque o que é a onicofose? É uma calosidade, é um calo. E essa onicofose, ela vai surgir na medida que nós temos uma pressão no sulco ungueal. Então, tem uma pressão no sulco, gera um calo. Então, o que eu preciso fazer? Aliás, essa é a técnica mais eficaz para tratamento de onicofose. Correção de unha. Ah, mas professor, e o peeling? O peeling só vai te ajudar a remover o excesso de pele que está ali. Mas não vai resolver. Porque na semana seguinte, no dia seguinte, no mês seguinte, vai formar tudo de novo. Então, usar o peeling te ajuda a remover, mas não te resolve o problema. O que resolve, de fato, o que trata, de fato, a onicofose é a correção de unha. É tirar a pressão que sofre ali. Tá? Então, tem que usar a correção de unha. Vânia perguntou, e qual seria a melhor órtese? A mais adequada para cada caso. Aí é o critério técnico de correção que a gente vai utilizar. Quais são os fundamentos? O que eu preciso avaliar? Todos esses elementos vão me nortear para que eu tome a melhor decisão. Não dá para eu dizer a melhor órtese, porque a melhor órtese para um paciente vai ser um, para outro paciente vai ser outro. A melhor órtese é aquela que está alinhada, ajustada para cada caso que eu preciso corrigir. Tá? Estou passando manchado de preto, está mais preciso que para dermato? Sim, ó. Com dificuldade com o cliente com a unha manchada de preto. Esta mancha precisa encaminhar para um dermato? Sim, e rápido, que pode ser um melanoma. Então, precisa, de fato, ter esse encaminhamento. Cura da onicólise da mão. Qual é a causa da onicólise da mão? Identifica a causa e corta a causa. Vai curar. Idade influencia em desengarra martelo? Influencia. Muito, bastante. Processo de envelhecimento influencia em tudo isso. Além disso, daqui, aí eu não vou conseguir pegar, pô. Aí você vai fazer igual aquela televisão de cachorro, o cachorro vai ficar olhando aquele frango rodando lá e não consegue pegar, pô. Obrigado. Agora, o que mais pode ter também associado com o processo de envelhecimento que vai gerar dedo em garra, vai gerar sobreposição de dedo, vai gerar aloxivalgus? Artrite reumatoide, muito comum. Artroses também, alterações articulares causam essas deformidades também. Fisioterapia resolve? Resolve, mas tem que tratar a base também, né? Ortoplastia ajuda bastante e agora tem casos que é só cirurgia mesmo, tá? Falando em cirurgia, a gente tem um caso, por exemplo, hoje, as cirurgias minimamente invasivas que são realizadas pelos ortopedistas especialistas nessa área. Então, por exemplo, você pegar um joanete, um aloxivalgus, tem, sim, grandes possibilidades de correção, dedos em garra, martelo. Tem técnicas hoje de cirurgia que são incríveis, onde
você não precisa cortar a pele toda, abrir. Você faz uma cirurgia minimamente invasiva, uma técnica de cirurgia moderna, né, que já está sendo amplamente utilizada aqui no Brasil, por exemplo, pelo médico que é parceiro nosso, Dr. André Perin Checaira, que é do Rio de Janeiro, inclusive. Ele vai palestrar aqui no Congresso Internacional, dias 15 e 16 de novembro, e vai mostrar como ele faz essa cirurgia, quais são os critérios que se encaminham o paciente para uma cirurgia, né, o que se espera de uma cirurgia. Vai desmistificar várias coisas aqui. Então, essa cirurgia percutânea, como é chamada, ela é uma saída para muitas dessas alterações articulares. Né? Claro que o médico tem que avaliar cada caso. E você, profissional de podologia, é o profissional que vai identificar isso e vai caminhar para o médico especialista. É importante você aprender e conhecer isso. Aproveitar para convidar vocês para participar do nosso congresso internacional. É um congresso mais tradicional da América Latina, que tem 30 anos. Esse ano, 2025, completa 30 anos de congresso. Foi fundado a primeira edição lá em 1995 e de lá para cá, todos os anos, esse congresso aconteceu. Então, agora, dias 15 e 16 de novembro, aqui em São Paulo, será um evento imperdível. Nós já estamos com mais de 75% das vagas preenchidas. Só hoje aqui tiveram mais 6 inscrições, só passando pela nossa equipe, sem contar quem já se inscreve direto pelo site. Então, se você quer fechar o teu ano com chave de ouro, quer aprender, conhecer gente nova, fazer network, estar perto dos professores, dos palestrantes, passar 2 dias aqui aprofundando, são mais de 12 palestras. Tem palestrantes internacionais do Chile, da Argentina, tem vários podólogos que vão vir de fora para participar do congresso, tem gente vindo do Chile, tem gente vindo do Peru para estudar aqui. Cara, vai ser um evento fantástico. Então, é um evento acessível. A gente, além das palestras, tem também a feira, a exposição de produtos. Então, vale muito a pena você investir esses 2 dias para você fechar o ano aqui de 2025 com chave de ouro, começar 2026 com várias novidades na cabeça, aprendendo coisa nova. É um tempo assim de construção, de conexão, de transformação profissional incrível. Vale muito a pena participar. Acesse Congresso CIP, CIP com C, de Congresso. É Congresso Internacional de Podologia, tá? Então é Congresso CIP, com pmudo.com.br. Entra no site, veja lá todas as palestras que vão acontecer, toda a programação e pode fazer inscrição direto por lá. Se quiser ajuda, me chama no direct que eu mando para vocês os detalhes para que a gente possa te ajudar na sua inscrição, tá? Mas vale muito a pena. Palestra como essa, por exemplo, é tão enriquecedora que você não acha em qualquer lugar aí. Vale muito a pena, tá? Olha só que interessante. Existem várias situações críticas nos pés dos funcionários da fábrica de calçados. Putz, o cara fabrica o calçado, mas ele fabrica o calçado e tem problema. Olha que doido isso. Né? É igual o podólogo que tem micose. E pode até acontecer, né? Mas ele pelo menos tem que tratar, né? Tem que buscar o tratamento. Então, no caso de ferreiro, o espeto não pode ser de pau, né? Vamos lá, ó. Tem um dedo de uma cliente que parece que é uma raiz do lado da unha. Gente, nunca vi igual, não consigo tirar. Que caso é esse? Socorro. Olha, raiz do lado da unha não existe. Tá? O que pode ter ali é uma onicofose muito espessa. Uma onicofose com um tecido já enrijecido, que gera essa sensação. Parece realmente que é uma raiz, que é alguma coisa que está ali, uma cartilagem. Mas, gente, não tem para onde correr. Ali, ou você tem uma parte de unha, ou você tem pele. Não tem cartilagem, não tem raiz. O que é a raiz? Raiz é a parte onde a matriz da unha está. Ela está na base, enraizada sob a prega supraungueal. Então, ali é a matriz da unha e, sim, pode ser que haja ali uma onicofose ou que haja uma parte de unha que esteja ali.
Quando é unha, geralmente ela tem que crescer, né? Então, se ela não cresce, provavelmente é uma pele enrijecida, endurecida, igual um calo. Gente, onicofose é calo. Quando você vai desbastar uma hiperqueratose, você não percebe nitidamente que ali você tem um tecido duro, enrijecido. A queratina, ela é uma proteína que confere essa qualidade, essa característica de rigidez. Então, muitas vezes a gente está achando que aquilo ali é uma unha e, na verdade, é pele, onicofose, tá? Mas tem que avaliar, né? Mas aí você tem que avaliar várias questões, né? Quando a unha funila só de um lado, como faz? Trata só um lado, né? A gente puxa só de um lado, colocando a atração da órtese de uma lateral só. Há 15 dias coloquei uma órtese numa cliente. Quando ela hoje veio, estava muito feliz porque a unha não encravou mais e está continuando o tratamento. Isso é fantástico, né? É maravilhoso quando a gente consegue esse resultado. E aí a gente vai melhorando, por aí vai. Qual o fio melhor para órtese? Esse aqui, ó, que é o fio de titânio. Esse aqui é o fio que eu utilizo, tá? Esse aqui é o arco, esse aqui, ó. Esse é o mais... Não é a marca não, tá, gente? É o tipo de fio, que é o arco intraoral. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é o fio de níquel titânio. Ele é um fio mais adequado para a correção de unha. Ó, esse aqui. Isso aqui, gente, é um arco intraoral odontológico, para colocar aqui, ó. Geralmente quem usa aparelho usa esse aqui, tá? Então esse aqui é o fio ideal. Por que esse fio aqui é o ideal? Ó, porque ele não deforma. Ó, quando você dobra ele, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Vou botar aqui na camisa aqui, ó, no jaleco azul marinho. Ó, quando ele dobra aqui, ó, depois ele volta para o seu formato original, ó. Dá para ver? Ó, dobrei ele, solto, ele volta. Se você fizer isso com fio comum, ele não volta, ele amassa. Então, por isso que o fio comum precisa usar o ômega, e é por isso que tem muita órtese que não dá efeito. Porque está usando fio inadequado, tá? Unhas com manchas brancas, o que pode fazer? Aí depende, tem que identificar o que é. Se for onicomicose, pode ser onicomicose superficial branca, pode ser trauma, é uma leuconíquia, tem que avaliar o que é para tratar. Pode lixar? Pode, mas não é para lixar até remover completamente. Pode ter mancha de produto químico, de uso de esmalte excessivo, tem que identificar, rastrear essa causa. Pode lixar, mas não para remover a mancha. Se a mancha estiver um pouquinho mais profunda, você vai lixar demais, vai desproteger a estrutura, tá? Aqui, ó. 14 anos, apresenta uma bolha no centro da unha. Pode ser dos treinos de balé? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Todo diabético vai desenvolver neuropatia? Não. Só os que não tratam a diabetes, que mantêm a glicemia alta, gera as complicações. Tem uma cliente que tem a parte plantar dos pés muito finas e quase todo o calçado que ela usa causa bolhas. O que você recomenda fazer, professor? Proteger. Usar meias de algodão, algodão macio, usar cremes também que protejam, tá? Para que essa pele tenha proteção. E não usar calçados que pressionem demais. Os calçados têm que ser mais confortáveis, macios, um solado macio, um acolchoamento nas laterais, tá? Aqui no Rio tem curso de especialização? Tem dezenas. A gente tem curso o ano inteiro. Ontem teve curso de órtese no Rio também. Vai começar agora em final desse mês a próxima turma da capacitação em pé diabético, que é presencial, são 5 meses de aula. Eu vou dar aula lá dia 9. Então, assim, tem curso direto no IBRAP, Rio de Janeiro. Tá? Direto. Pesquisa aí no Instagram, curso IBRAP. Segue lá, manda um direct, que a equipe vai te passar os detalhes. Tem o número do telefone lá também, você pode mandar o WhatsApp, tá? Vamos lá. Onde é a Unifiltro do Tatuapé? Rua Tijuco Preto 147. Vai no Instagram e coloca assim, ó.
unifil.tatuapé. Tem todos os detalhes lá no Instagram, tá? unifil.tatuapé. Calçado folgado pode causar trauma nos hálus? Pode. Tanto que pressione demais como folgado demais. Por isso que o ideal é que ele seja um número maior e não mais que isso. Porque também se ele for muito folgado, ele vai ficar, o pé fica solto ali dentro e ele fica sofrendo impacto também, tá? Órtese faz resultado de 10 a 15 dias? Não. Resultado de 3 a 8 meses, dependendo do caso. Né? Mas para chegar à conclusão, tratamento, às vezes, de 6, 8 meses, 1 ano de tratamento. É igual ao aparelho dentário, gente. Você vai no dentista, coloca o aparelho, 15 dias depois você tira o aparelho. Alguém já viu tratamento odontológico em 15 dias? Não. Tratamento odontológico são anos. Anos. Da unha não é muito diferente. Para que você tenha resultado efetivo. Agora, o que você vê bastante? Coloca ali, 15 dias depois, quer tirar. Não adianta. Você vai abrir a unha, ela vai fechar. Você vai abrir a unha, ela vai fechar. Você vai ficar brincando. Não é isso. Correção de unha é técnica de aplicação somado com tempo de tratamento. Não é simplesmente ir lá e colar uma órtese, que eu tenho falado bastante isso aqui nos conteúdos, no Instagram, sabe? 15 dias, 10 a 15 dias, você não vai... mas eu estou vendo que a unha mudou. Ela começou a reagir à tração aplicada na fibra ou na órtese, qual que você for usar. Entendeu? Quando se sabe que cliente precisa usar órtese? Se ela tem uma hipercurvatura. Se a curvatura da unha dela está maior do que deveria. Unhas planas, unhas com curvatura. Unhas com curvatura precisam de órtese. Permita-me compartilhar uma imagem com vocês aqui. Pronto, já que a gente está aqui, estamos aqui. Vamos logo, né? Vamos compartilhar aqui uma fotinha aqui com vocês. Ó. Quando se sabe que uma cliente precisa usar órtese? Deixa eu achar uma foto aqui de uma cliente que precisa usar órtese. Essa cliente, por exemplo, precisa usar órtese. Tá aí, ó. O que vocês estão vendo aí? Uma hipercurvatura. Precisa. Tá? Então, quando tem uma hipercurvatura, precisa usar órtese. Bottom tem contraindicação? Vários. Porque o bottom... a Janaína está aí, maravilha. O bottom, Janaína, ele vai elevar, né? Ele vai ficar mais alto. Então, quem faz atividade física vai soltar. Quem tem varizes, quem tem doenças vasculares, tem que evitar. Por quê? Estou aqui com as duas pernas, né? Seria melhor explicar se estivesse em pé. Mas imagina que o cara está em pé. Pronto, aqui estão as pernas da pessoa. Imagina que aqui, ó, começou a coçar aqui, na perna, aqui atrás da perna. Ele vai coçar com esse pé aqui, ó. Geralmente é com a unha que ele coça. Então, quando a gente está com uma órtese ali que tem um volume mais elevado, essa órtese pode passar numa daquelas varizes e pode romper. Então, pacientes diabéticos a gente evita, pacientes que têm essas alterações vasculares a gente evita, muito idosos a gente também evita, tá? E por isso eu posso substituir, por exemplo, pela resina, porque a resina ela faz um acabamento mais arredondado e evita aquela proeminência do bolo, tá? Mas por isso mesmo. Uau! Quantas perguntas, estou perdido aqui. Tem como colar FMM com resina? Tem, mas é tão complexo quanto com a cola. Não é simples como a gente imagina. Às vezes ela não cola. Estou terminando o técnico aqui no Rio. Qual seria o meu próximo passo com você? Sugiro, Silvane, de coração, capacitação em pé diabético. Porque é uma formação assim que vai aprofundar bastante o teu conhecimento, não só em diabéticos, né? Porque a gente fala capacitação em pé diabético para preparar o atendimento para o paciente diabético, mas tem muitas outras possibilidades, muitos outros perfis de atendimento que você vai levar o conhecimento para o próximo.
Tá? Depois, tem que analisar quais são os outros perfis de cliente que você quer atender e as necessidades deles. Então, você pode fazer órteses unguiais, pode fazer quirodatologia, pode fazer... eu gosto de atender crianças, podopediatria. Eu amo atender idosos, podogeriatria. Eu quero fazer parte terapêutica de massagem, reflexologia podal. Eu quero tratar as micoses, eu quero me tornar uma especialista em tratamento de onicomicose, micologia. Aí você vai tendo, eu quero tratar onicocriptose, tem curso de onicocriptose, laser terapia, ortoplastia. Aí você vai ficar aqui, tem uma série de formações, tá? Mas eu, de coração, recomendo que você faça primeiro a capacitação em pé diabético. Ela vai te abrir os horizontes, tá? Tem como colar a órtese sem utilizar o fotopolimerizador? Tem. Tem cola. Só usar a cola, tá? Você consegue colar. Não todas, mas a resina precisa de fotopolimerizador, tá? Paciente tem micose lâmina com curvatura. Posso tratar o fungo e ao mesmo tempo colocar órteses? Depende. Posso ser a área que eu for aplicar a órtese não estiver descolada. Se onde eu for aplicar a órtese está descolado, eu vou aumentar esse descolamento. Então, a parte que aplica a órtese não pode estar descolada. Tem que estar bem aderida. Eu posso tratar os dois simultaneamente, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado na escolha do recurso, tá? Fio níquel titânio, qual a numeração? Aí tem 012, 014, tem 016, mas a 016 eu não recomendo, tá? Agora, gente, de coração, vocês ficam pegando aqui, né? Qual é o fio? Qual é o número? Qual é a marca? Não sei o quê. Aí você compra o fio, beleza. O que você vai fazer com o fio? O que você vai fazer de fato? Você precisa fazer o curso. Você precisa aprender o negócio. Mas eu já fiz um curso, então você tem que fazer outro. Porque se você já fez um curso e ainda não sabe fazer, não compre material. A coisa mais equivocada que tem no mercado de podologia é você comprar o equipamento, comprar o material e nem saber usar. Mas eu quero já... Escolha um professor, uma escola e faça um curso. Aprenda a fazer. Para com esse negócio. Aí depois você quer reclamar do teu cliente que quer resolver o problema dele em casa sem ir no profissional. É a mesma lógica do profissional que quer aprender um negócio sem fazer um estudo, sem aprofundar, sem entender a técnica. Eu não me incomodo de compartilhar com você. Aqui, ó. 12, arco intraoral. Se você quiser, eu mando até o código. Só que ao invés de eu te ajudar, eu estou te atrapalhando. Você vai comprar isso aqui e vai fazer o quê com isso? Ontem eu recebi aqui 9 alunas, 9 profissionais, 9 podólogos. Eu perguntei, vocês já usam? A gente usa, sabe? Eu, tá bom, beleza. Vieram para aperfeiçoar. Quando eu comecei a fazer, elas... Meu Deus, eu não sabia disso, eu não fazia aquilo, descolava. É a mesma coisa que você comprar um carro e você não ter habilitação para dirigir o carro. Eu quero dirigir, eu quero comprar um carro. Primeiro passo, aprender a dirigir, fazer autoescola. Agora parece que não vai mais precisar, né? Tem uma nova regra aí que vai ser opcional a autoescola. Você imagina a quantidade de barbeiro que vai ter aqui. Mas, enfim, vamos voltar aqui para correção de unha. Então, se você quer aprender a fazer... Cara, Jana, mas não quero fazer contigo. Não precisa fazer comigo. Procure um cara, um professor. Procure um cara sério que nem eu. Não pega um professorzinho de internet, não. Pega um cara que trabalha com educação. Pega uma escola. Não pega esses vídeos em cursinho de 10, 15, 30 reais, não, porque só vai gastar teu tempo. Porque dinheiro tu não vai gastar, né? Porque 30 reais não faz falta. Mas faz um curso. Aprende a parada. Entendeu? No curso você vai aprender qual é o fio, como é que corta, como mede, como aplica.
É importante como aplica, com que aplica, qual é a resina, isso está no curso. Não adianta a gente tentar pular a etapa. Se você vem para essas lives que eu faço aqui para pegar pedacinhos, depois você vai montar quebra-cabeça, você vai trilhar uma jornada muito mais desafiadora. Porque sabe o que acontece? Você vai pela tentativa, erro. Ah, tentei, deu errado. Vou tentar diferente. Tentei de novo. Tem gente que está tentando 5 vezes para na 6ª dar certo. Ou na 8ª dar certo, ou na 10ª dar certo. Então, bota a cabeça para pensar. Você vai investir comigo, né? Comigo eu garanto que eu vou entregar para você. Ontem as meninas saíram daqui falando, caraca, por que eu não fiz esse curso antes? Por que não tinha escola aqui antes? Não estou me gabando, nem modéstia mesmo, bem à parte. Mas é porque tem que aprender a fazer. Tem a técnica, tem tudo certinho. Então, não se aventurem. Quando você coloca, preste atenção, quando você coloca uma órtese, ou você faz qualquer que seja o procedimento, sem entender, sem conhecer, sem dominar a técnica, você está se expondo para o teu cliente. Teu cliente percebe que tu está perdido. Teu cliente percebe que você não sabe o que você está fazendo. A dificuldade, sabe? De coração, está te queimando. Ah, eu não sei fazer, então não faz. Passa para um colega que sabe. Ah, mas eu quero aprender, então faz o curso. Estuda, aprofunda. Não dá para a gente querer aprender com um videozinho de internet. Não dá. O videozinho de internet, o objetivo dele é monetizar no YouTube. É esse. Ou, quando ele não é no YouTube, ele é para vender um curso. Assim como eu faço. Então, vocês têm que ter essa mentalidade. Ah, mas eu não quero pagar o curso. Beleza. Mas não vai achando que você vai pegar uma dica aqui, uma dica ali. Sabe por quê? Quer ver uma coisa que acontece muito? Você vem e assiste uma live minha. Aí fala um monte de coisa aqui, anota um monte de coisa. Amanhã você vai assistir a live de outro professor. Aí, só que ele está falando de coisa diferente do que eu falei. Mas você acha que é a mesma coisa. Aí você vai... Aí, na quinta-feira você vai assistir a live de outra professora. Aí você vai perguntar... Aí na sexta-feira você vai ver um vídeo da professora tal. Aí no domingo você vai ver um vídeo do outro professor. Aí você quer juntar várias peças de quebra-cabeça, só que de caixas diferentes. Então não encaixa. Não encaixa. Então, cara, de coração, você quer aprender? Faz o curso. Vai ser mais rápido. Um curso. Você vai aprender o que você vai ficar 3, 4, 5 meses catando em aulas, em lives e tal. E mesmo assim, vai ter que ficar a tentativa aí, sabe? Desculpa a redundância, desculpa quem. Mas é importante eu compartilhar isso, eu falar isso. Porque eu preciso ajudar vocês. E se eu ficar alimentando essa visão de que, me passa qual é o FII, tá, beleza, eu vou te passar, você vai comprar e depois. Vamos refletir sobre isso. Não consegui colar a órtese na cliente. Então, semana que vem, dia 13 de outubro, o tema da nossa live será por que a minha órtese não cola. E eu vou te mostrar onde você pode estar errando aí, tá bom? Aqui no sul da Bahia há muitas indústrias de cana-de-açúcar. Os bottoms não ficam bacana para o uso de meias, né? O problema da meia é que quando você tira, se a meia estiver grudada no bottom, muitas vezes ele solta, porque é uma pressão muito forte que se faz ali. O que a gente pode fazer? Usar uma bandagem, um micropore. Não sei se eu tenho um aqui. Achei que eu tinha subido aqui com um, mas não trouxe não. Mas é um micropore, né? Você vai pegar o micropore, vai fazer ele para proteger ali. Só que é chato, tem que botar, tirar, não pode deixar o mesmo micropore 10 dias, 15 dias, tem que tirar todo dia. Mas é uma proteção, tá? Pode usar uma bandagem elástica sem tração, só para esticar, só para proteger, tá? Proteção vai evitar que descolhe.
Paciente com onicofose fazia tratamento com manicure, ou seja, agredia malhas laterais no qual desenvolveu ambos os lados da cavidade. Dá para usar órtese nesse caso? Dá. Você vai, primeiro, preparar a unha, depois você vai aplicar a órtese para ela ir corrigindo, diminuindo a tração dos sulcos ungueais, vai ter que remover o que já tem e, naturalmente, vai diminuindo essa produção. Vai chegar uma hora que vai parar de nascer, vai diminuir bastante e vai até parar de fazer. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, ó. Recomendação da Roseni aqui, ó, seguindo o que eu acabei de falar, né? Gente, mas qual é o segredo de colar isso? Jesus! Não é segredo, é só um passo a passo detalhado. Você tem que preparar a unha, tem que limpar a unha. No preparo, você tem detalhes. Semana que vem eu vou compartilhar. Aguenta aí, aguenta firme. Ramsés Rojo. Eu não tenho hipercurvatura, mas se encrava muito minha unha. Preciso de órteses? Provavelmente, sim. Mas se não tem hipercurvatura, nós precisamos identificar. Aí tem que fazer uma avaliação para entender o que você chama de encravar a minha unha. Tá? Porque unha encravada pode ser quando eu tenho uma parte da unha rompendo a prega causando uma lesão, ou pode ser uma pressão que gera essa onicofose. Essa pressão que gera onicofose é uma hipercurvatura. Então, a gente tem que identificar isso aí. Tá? É exatamente isso aqui. Ó. Usei bottom, mas pega no sapato, na meia, acaba descolando. Então, prefiro usar a fibra e a resina. Exatamente. Tem capacitação em pé diabético aqui em São Paulo? Tem. Quem vocês não me seguem no Instagram, não? Mas não é possível. Rapaz, eu toda segunda-feira estou aqui dando aula presencial, estou tirando foto, estou mostrando, estou fazendo vídeo, estou falando. O Instagram não entrega para vocês, né? Safadinho esse Instagram. Mas tem, ó, toda segunda-feira, de 9 às 17. São 5 meses de curso, 2 de teoria, 3 de prática. Começamos as aulas práticas semana retrasada. Está um sucesso, já atendemos mais de 5 pacientes aqui, diabéticos, vários casos riquíssimos, maravilhosa. Próxima turma começa em janeiro, as inscrições já estão abertas e ela logo vai esgotar. São só 20 vagas por turma, então corre aí para você participar da próxima. A aula começa em janeiro. Tá? Ó, mesma pergunta aqui da Patrícia. Próxima turma, janeiro de 2026. Inscrições tem que já se fazer agora. Vou até digitar aqui, ó. Esse é o WhatsApp 91-426-1990. Esse aqui é o nosso WhatsApp aqui de São Paulo. E aí você já manda mensagem aí agora, já pega aí, já manda mensagem aí, fala com o Ivo. O Ivo está ali na sala do lado ali, respondendo o WhatsApp. Então ele vai ficar até daqui mais uns 10, 15 minutinhos e ele vai estar aqui. Então você pode mandar um WhatsApp aí, ó. Quero saber sobre a próxima turma da capacitação em pé diabético do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é outro número, mas se você quiser, manda para ele também aí, que ele vai encaminhar você lá para o Rio, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quando vai vir para João Pessoa dar o curso? João Pessoa não tenho data ainda, mas eu vou estar São Luís do Maranhão, em dezembro, e Porto Alegre, dia 30 de novembro. São os meus 2 próximos cursos fora, tá? E nos dias 15 e 16 de novembro, estou aqui em São Paulo. Quando é que vocês vão vir para cá, para São Paulo, participar do congresso comigo? Aí eu que pergunto para vocês, né? Quando é que vocês vão vir para cá? Tem uma paciente com a lâmina rachada no meio, que devo colocar? Nada. Se ela está com uma rachadura, ela está com uma sensibilidade, ela precisa proteção. Tá? Então, a gente não pode tracionar essa unha, senão ela vai dobrar. Tá? Então, não pode, tem que proteger. Agora, qual é a razão, a causa, o motivo dessa rachadura? É isso que a gente tem que mapear para tratar e resolver isso aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ó, Flávio aqui, ó, tá falando exatamente o que eu acabei de falar com vocês. Se aventurar em um caso clínico e aplicar órtese, pode ser até pior
o método utilizado e levar transtorno ao paciente. Exatamente. E sabe qual é o problema principal, Flávio? Obrigado pelo teu compartilhamento. Quando a gente faz isso, é ruim para a gente, porque o cliente sai dali não falando bem, falando mal. E você sabe, né, que um cliente satisfeito, ele te indica para outros 3 clientes. Só que um insatisfeito, ele fala mal de você para 30 novos clientes. Ou seja, um satisfeito vai alcançar 3. Um insatisfeito vai alcançar 30. Que ele sai dali falando mal. A gente propaga muito mais o problema do que a solução. É normal, é do ser humano, é natural, da nossa natureza isso, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não dar esses problemas aí, tá bom? Fiz um curso, exigiram uma lista imensa, no entanto, o conteúdo não foi satisfatório. Faz o que eu acabei de falar, reclama. Sabe qual é o grande problema do nosso mercado? É que a gente só fica ali, ó, aplaude, tira fotinha, posta. Às vezes o cara fez um curso porcaria, mas para não perder a viagem, eu tiro foto, posto lá, curso com o mestre, não sei o quê. Mas no fim das contas, não agregou nada. Aí outra pessoa vê, aí fala assim, nossa, curso com o mestre, vou fazer também. Aí vai lá, faz, tem o mesmo problema. Primeiro, dá o feedback para o professor. Eu adoro quando uma aluna minha chega para mim e fala assim, professor, não gostei do seu curso. Eu gosto mais do que quando uma pessoa chega para mim e fala que gostou. Porque quando uma pessoa fala que gostou, ela está falando que a grande maioria falou. E ela gostou mesmo, e o curso é bom mesmo, tenho certeza que é. Mas eu posso errar em alguma coisa. Eu posso melhorar em alguma coisa. Eu posso aperfeiçoar o meu trabalho. Então, a primeira coisa, fez um curso e não gostou? Conversa com o professor. Professor, desculpa, não me leve a mal, mas eu gostaria de dar o meu feedback para você. Não comprei muito material, não usei, não aprendi, estou indo embora sem saber fazer. E acabou. Se ele falar assim, o problema é seu, ok, não faça mais curso com esse professor. E se você puder, não recomende esse professor. Agora, continue procurando. Faça um curso com outro professor. Aprendeu? Publique que você fez um curso com aquele professor e que você aprendeu com aquele professor. Sabe? Então, é normal isso. Quando às vezes a gente vai no restaurante, comeu e não gostou. Não vou voltar. Assisti um filme? Não gostei. Tive uma experiência, fiz uma viagem para determinado lugar? Não volto mais. Não gostei? Não volto mais. Fiz um curso num lugar? Não gostei? Não faço mais. Então, infelizmente, gente, acontece. Agora, além do feedback para a pessoa, deu feedback também para outras pessoas. Sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse diálogo, sabe? Tem que levar a falar disso. Tem que compartilhar, principalmente com o professor, tá? A Érica Domingues falou, estarei aí no congresso, maravilha, muito bom, vou esperar você aqui, você e toda essa galera maravilhosa que está aqui com a gente. Precisa ter o laser para fazer o curso de capacitação em pé diabético? Não. Aliás, eu não recomendo que vocês invistam em equipamentos sem antes fazer o curso. Por exemplo, você chega para mim e fala assim, professor, alguém perguntou aqui, eu não respondi porque não é o tema, mas eu vou agora aproveitar que eu vou dar de exemplo, né? Qual a melhor alta frequência? Tá, beleza. Para quê? Qual é o teu caso? Você vai usar o quê? Não, beleza, eu quero comprar o melhor equipamento de alta frequência. Melhor é o da Podoplus, por exemplo, que custa R$ 2.100. Ah, professor, mas é muito caro. Você falou que queria melhor. Entendeu? Então, assim, não, eu quero melhor custo-benefício. Aí, vou te dar outro modelo, HTM, Bramed, são as portáteis. Então, mas como é que você faz o curso primeiro? Porque você vai entender como você vai aplicar esse equipamento, essas técnicas de aplicação no seu dia a dia, na sua realidade, aí depois você vai tomar a decisão baseado no que você vivenciou na formação. Ah, eu preciso comprar um equipamento de laser? Agora não. Faz o curso, no final você fala assim, cara, tem que comprar esse equipamento. Agora, a gente recomenda, o que aconteceu sobre, alguém comentou ali, era muito material, o conteúdo não foi, bababá. Ontem, 2, 3 pessoas falaram assim, poxa, uma amiga minha queria fazer o curso, mas ela não fez porque ela não conseguiu comprar o material.
a gente muitas vezes recomenda que traga o material porque eu vou aplicar o material, vou ensinar você a aplicar o material. Mas é um material de aplicação no curso, não um equipamento. Então, você não precisa comprar um equipamento. O próprio Doppler, eu recomendo. Compre para aprender a fazer o exame. Mas não é obrigatório você comprar um equipamento para fazer o curso. Então, faça o curso e depois você investe no equipamento. Tá bom? Esporão tem que tratar com laser, físio, e tem que proteger a região. Pode usar uma calcanheira, tá? E tem até fisioterapia. Dá para usar bandagem, tem vários recursos, tá? Quanto custa a colocação de uma órtese? Para a gente finalizar aqui hoje. Bom, eu posso cobrar por uma aplicação de uma órtese de 50 a 60 reais, depende do seu perfil de cliente, do preço que você cobra uma podoprofilaxia, até 200, 250 reais uma aplicação. Mas apesar de você poder fazer assim, e eu faço assim na minha clínica no Rio de Janeiro, que é uma clínica grande, com 4, 5 podólogos, tem uma grande movimentação, a gente até faz assim. Mas eu, de coração, não recomendo que quem tem um consultório que trabalha com 1, 2 pessoas faça assim. Recomendo que você crie planos de tratamento e que você parcele esse plano. Então, se eu vou fazer revisões mensais durante 12 meses, eu posso parcelar em 12 vezes. Eu posso vender esse tratamento por R$ 1.200, R$ 1.500 e parcelar em 10, 12 vezes. Ou no cartão, ou até mesmo mensalmente para continuidade de tratamento. Tá? Mas por que isso? Porque quando você fecha o plano de tratamento, você envolve melhor o teu cliente, fazendo com que ele entenda que é um tratamento de longo prazo. Agora, coloca uma órtese hoje. Tá bom. Aí volta daqui a 30 dias. Hoje eu não vou colocar a órtese não, porque eu tô sem dinheiro. Não vai funcionar o tratamento. Não vai funcionar. Então, o tratamento ele tem que ter início, meio e fim, e ele tem que ser contínuo até concluir. Então, por isso, plano de tratamento é ideal, tá bom? Então, de 60 a 150, 200 reais a aplicação, mas o ideal seria um plano contemplado aí com a quantidade total de meses de tratamento, tá bom? Galera, foi muito boa a live hoje, hein? Hoje eu estou inspirado, tô falando pra caramba, acordei cedo. Ontem foi o dia inteiro, estou numa pegada aqui acelerada, mas é muito gostoso poder compartilhar, ter vocês aqui, a interação. Mais de 150 pessoas já estiveram aqui conosco, mais de 300 pessoas já passaram nessa live. Muita gente entra, vê um pouquinho, acaba saindo, depois vê gravado. Aliás, dessa e as das semanas anteriores estão gravadas, eu não sei por quanto tempo ainda. Então amanhã, se você quiser aproveitar à noite, acessa, assiste lá a live de ontem, de anteontem. Se você chegou na metade dessa aqui, volta amanhã, assiste o final, para você, o início, na verdade, né? Para assistir ela toda, para poder encaixar melhor na tua concepção aí de interpretação e que você possa absorver esse conteúdo, né? E reforço o meu convite para a gente se encontrar no dia 19 de outubro no workshop de órteses ungueais na prática. Jonas, esse já é o curso? Não é um curso, é um workshop. O que eu vou fazer nesse workshop, Jonas? Você vai ver como eu trabalho com a órtese, passo a passo, como eu aplico. A gente vai aprofundar, serão 4 horas ao vivo. E detalhe, vai ser no Zoom. Então, no Zoom, você participa, você entra, você manda pergunta, a gente conversa lá e eu consigo te ajudar a tirar suas dúvidas lá também, tá bom? Além disso, lá nesse dia, a gente vai abrir as inscrições do curso. Na verdade, já estão abertas as inscrições, tá? Se você já tomou sua decisão, fala assim, eu quero fazer o curso. Você pode já fazer o curso de órteses, online. Porque o presencial foi ontem aqui em São Paulo, agora o próximo vai ser só ano que vem. Então, se você quer aprender órtese e não quer ficar esperando a próxima turma lá ano que vem, você pode aproveitar e fazer o curso online também, tá? Então, o curso online, ele tem um valor muito acessível. Eu não vou revelar aqui. Se você tiver interesse, me chama no direct do Instagram ou conversa com a nossa equipe no WhatsApp. Você já deve estar no grupo lá, no GPS, acha lá o administrador, manda mensagem que amanhã a equipe vai te responder para tirar suas dúvidas e você poder fazer a inscrição já no curso. Quem comprar o curso já ganha o workshop. Quem tiver no workshop já ganha
um desconto para participar do curso. Então, o workshop ele é para abrir um pouco mais a tua cabeça e te mostrar o que é possível você fazer de tratamento de correção e, principalmente, para te dar parâmetros e você tomar essa decisão de investir ou não no curso de órteses unguiais, que é o mais completo, onde eu te ensino a aplicar todos os tipos de órteses que são os mais utilizados, que eu utilizo aqui no dia a dia, que vão trazer os resultados para todos os seus clientes. Ah, não posso usar uma? Tenho outras 3, 4 opções que eu consigo ajustar e adaptar. Fechou? Maravilha. Lembrando que a gente vai ter congresso 15 e 16 de novembro. Vejo vocês aqui em São Paulo. Não deixa para depois. congressocip.com.br. Qualquer dúvida, gente, me chama no direct que eu vou ter um prazer de responder vocês e ajudar vocês a fazer aí a inscrição, tá bom? Maravilha. Muito obrigado e a gente se vê muito em breve, semana que vem, né? Essa semana a gente está sem outra live já programada, mas a gente está junto na semana que vem com o próximo tema, que é por que a minha órtese não cola? Vejo vocês. Bota na agenda aí. A partir das 8 horas, a gente se vê. Tchau, tchau, gente.